Iniciamos então o terceiro bloco. Estava comentando com vocês no final do segundo bloco sobre o que seriam então os direitos negativos políticos, a perda, a suspensão e a inelegibilidade. Vamos ver cada uma dessas questões. A perda dos direitos políticos, gente, vai ser uma privação definitiva e permanente dos nossos direitos políticos. E ela ocorre no cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Então, a perda dos direitos políticos, no caso, a perda dos direitos políticos, ela só vai ocorrer no caso de perda da nacionalidade brasileira. Então, o artigo 15 da Constituição Federal de 88 fala lá no seu inciso 1º, expressamente o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado como hipótese específica dessa privação de cidadania. Então, olha só, tem que ser sentença transitada em julgado. Se está lá no STF aguardando ainda recurso, a pessoa ainda pode exercer os direitos políticos dela, tá? E ela vai ocorrer em decorrência desse cancelamento da naturalização. O indivíduo ele volta à condição de estrangeiro e não mais pode se alistar como eleitor. A gente viu que os estrangeiros não podem se alistar. Se não pode se alistar, não pode exercer os direitos políticos. E também não pode se eleger, ok? Porque ele deixa de ostentar essa nacionalidade. Essa aqui é a única hipótese de perda que a Constituição Federal traz, tá, gente? É a única. Então, assim, a doutrina até entende que tem mais uma hipótese e tal, que depois eu vou falar para vocês. Mas, a princípio, essa aqui seria a única hipótese de perda. Quando você perde, então, quando você tem cancelado a sua naturalização por sentença transitada em julgado. A perda da nacionalidade brasileira, em virtude de outra aquisição, a gente também tem que pensar. Então, assim, caso um brasileiro nato se naturalize com outra nacionalidade e resolva, então, cancelar cancelar a sua nacionalidade brasileira. Lembra que a gente viu que existia essa hipótese, que a pessoa não precisa ficar necessariamente com as duas? Então, se a pessoa decidiu que não quer mais, então se entende também que ela também perdeu os direitos políticos dela. Se você não quer ser mais nacional brasileiro, né? Você era nato, você não quer ser mais, então a gente não tem o que fazer, né? Você não vai vir aqui votar a hora que você bem entender se você não quis nem ser um nacional, ok? Então se entende que esse brasileiro nato que resolveu então abdicar da sua nacionalidade brasileira, se entende sistematicamente interpretando esse artigo 15, o inciso 1º da Constituição, que vai se aplicar então a esse brasileiro, ok? Brasileiro nato que resolveu cancelar sua nacionalidade brasileira. Bom, a suspensão dos direitos políticos, ela é uma privação temporária, ok? A perda é permanente e a suspensão é temporária. E quando que ela pode acontecer? Também são hipóteses que estão elencadas ali pela lei, ok? Então, a incapacidade civil absoluta, então a gente só pode suspender aquilo que a gente já tinha, certo? Então, a partir dessa ideia de que a gente só suspende o que a gente já tem, a gente analisa, então, um indivíduo que já tinha os direitos políticos e depois eles foram suspensos, tá? Então, isso só vai acontecer nos casos de interdição da pessoa. Então, a suspensão dos direitos políticos, ela vai se dar por meio de sentença judicial que determinar que uma pessoa é absolutamente incapaz, que interdite aquela pessoa e diga que ela é absolutamente incapaz. Se a pessoa... Prestem muita atenção. O Código Civil fala que é absolutamente incapaz os menores de 16 anos e relativamente os maiores de 16 e os ébrios eventuais, etc, etc, etc. Aqueles que por causa transitória não conseguirem exprimir a sua vontade, etc. Tá, daí olha só. O Código Civil falava que então, isso é hoje, tá? Antes, as pessoas com algumas outras incapacidades que não somente
a de ser menor de 18, 16 anos, também poderiam ser consideradas como absolutamente incapazes. Hoje, a regra do Código Civil mudou. Hoje, a regra do Código Civil fala que absolutamente incapaz é somente o menor de 16 anos. Isso pode confundir um pouquinho essa regra constitucional, que não modificou junto com o Código Civil, certo? E é relativamente maior de 16 e as pessoas com causas e tal. Então, o que acontece aqui? Eu não quero que vocês confundam. Aqui a incapacidade civil absoluta não está falando dos menores de 16 anos, porque eles ainda não têm os direitos políticos, certo? Eles ainda não estão em idade, eles não para se alistar e etc. Então, cuidado. Aqui está falando das pessoas maiores de 16 que já tinham os direitos políticos e tiveram que ser suspensos por algum motivo. Aqui na Constituição Federal, está falando da absoluta, incapacidade civil absoluta, porque antes o Código Civil admitia que se declarasse como incapacidade civil absoluta outras pessoas, como aquelas que, por alguma causa permanente, não conseguisse exprimir a sua vontade, por exemplo, tá? Exemplo, tinha várias outras questões. Agora, todo mundo, fora os menores de 16 anos, são relativos. Então, o que a gente pode interpretar aqui? O que a Constituição Federal está querendo dizer? Que, primeiro estudo, a pessoa tem que ter o direito político e depois ter suspenso para se determinar essa incapacidade absoluta. Então, primeiro ela tem que ser maior de 16 anos, já ter se alistado, ok? Para depois, então, a gente ter essa suspensão, ok? Então, não pensem aqui nos menores de 16 anos, conforme lá a regra do direito civil, tá? Porque ela se modificou um pouco, a Constituição ainda não. Então, o que a gente tem que saber aqui? Para fins dessa incapacidade civil absoluta, lá na sentença judicial vai estar que a pessoa é relativamente incapaz, e aí uma dessas incapacidades vai ser a de, por exemplo, votar. Entendeu? Então, assim, se não tá lá na sentença que a pessoa não tem capacidade para votar, ela não vai ter essa incapacidade civil, ela não vai estar privada dos direitos políticos dela, tá? Então, digamos assim, uma pessoa que tem autismo, e aí ela tem lá uma sentença de interdição como relativamente incapaz para determinados atos da vida civil. Nem todo autista precisa, tá, gente? Vamos pensar assim numa pessoa que precisa. Se lá na sentença não diz que dentro desses atos ela não consegue votar, ela tem que votar, tá? Se ela está em idade obrigatória. Se vê que a pessoa não está com capacidade para isso, tem que ir lá na sentença e dizer assim, olha só, senhor juiz, a pessoa não, infelizmente, não tem capacidade para votar. Aí o juiz tem que ir lá e dizer. Porque daí ela vai ter, então, lá na sentença, essa suspensão, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês isso. Porque, olha só, o Código Civil mudou. Antes, várias pessoas poderiam entrar nessa regra da incapacidade civil absoluta. Então, as pessoas maiores de 18 anos, com algumas questões, poderiam ser incapacitadas absolutamente. Hoje, para meios do Código Civil, não tem mais esse nome. Somente tem essa expressão para menores de 16 anos. Acima de 16 anos, não importa a causa, se é a idade, entre 16 e 18, se é por alguma coisa que aconteceu aí no meio da vida, todo mundo é relativamente incapaz, tá? E aí vai ter que dizer quais que são os atos. Mais uma vez dizendo, o Código Civil mudou ao longo do tempo ali, essa regra, e a Constituição Federal continuou adotando o nome antigo, a expressão antiga que era dada para o Código Civil, tá bem? Mas então, como que vocês têm que entender essa regra aqui? A gente não está falando dos menores de 16 anos aqui, a gente está falando daqueles que têm o direito político e depois foi suspenso. Então, é maior de 16, ok? E aí, para se encaixar nessa incapacidade civil absoluta, tem que estar lá na sentença, porque a pessoa vai ser declarada como relativa, porém, para votar também não vai conseguir, ok? Espero que vocês tenham entendido. Queria estar falando isso pessoalmente para vocês, para qualquer coisa reexplicar. Mas se não, voltem o vídeo, ok? Ou venham me perguntar. Próxima hipótese. Condenação criminal transitada em julgado, ok? Os direitos políticos, eles ficam suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação. Essa suspensão, ela vai persistir enquanto perdurarem os efeitos da sentença. Ou seja, até que seja extinta a punibilidade do sujeito em razão do cumprimento da pena. E vejam bem,
condenação criminal transitada em julgado, gente. Quando não está transitada em julgado, a pessoa não perde os direitos políticos dela, tá? Não perde não, desculpa. Não tem suspenso os direitos políticos dela. Para os presos provisoriamente, ou seja, aqueles que respondem presos ao processo, não vai se aplicar essa suspensão. Por quê? Porque estamos falando dos que transitam em julgado, ok? Outra questão aqui, alcança todo tipo de infração penal, seja crime doloso, culposo ou uma contravenção penal. Se transitou em julgado, a pessoa está condenada, ela está suspensa os direitos políticos dela. Ok? Então, essas são algumas questões para entender. Outra hipótese é a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Lembra que lá nos direitos individuais, a gente falou no artigo 5º, inciso 8º, que ninguém seria privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política? Lembra que a gente falou isso? Que era o direito de escusa de consciência. Então, ele é um direito constitucional importantíssimo, que é assegurado a todos os indivíduos e autoriza, então, que a gente recuse o cumprimento de determinada obrigação legal, mesmo que a todos imposta, tá? Então, quando a realização dessa for importar na violação das nossas convicções íntimas, religiosas, filosóficas ou políticas, sem que esse descumprimento acarrete a privação de direitos, tá? Só que essa alegação de escusa de consciência, ela não é absoluta. Se tiver uma lei que estipule uma obrigação alternativa, o indivíduo deve prestá-la, certo? Sob pena, então, de ficar privado dos seus direitos políticos, tá? Então, aqui, com relação a isso, se a pessoa, em decorrência dessa escusa de consciência, se encaixar nas questões, tá? Ela pode, então, ter suspenso os seus direitos políticos. Mas, se tiver uma lei que traga uma obrigação alternativa, não tem essa de escusa, tá bem? Aí tem uma questão muito importante. Vamos lá no artigo 5º, inciso 8º. Quinto, 8º. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para exprimir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei, certo? Bom, aqui a doutrina diverge se isso seria uma situação, então, de perda ou de suspensão dos direitos políticos. Você se excusa, então você perde os seus direitos políticos. Você se excusa, então você tem suspenso os seus direitos políticos. A maioria entende que é suspensão, certo? Porque você pode mudar essa sua crença, essa sua convicção íntima, e aí, né, depois voltar, então, a querer exercer os direitos políticos. Enfim, de todo modo, é uma possibilidade, certo, de você não exercer os seus direitos políticos, essa escusa. Mas cuidado, se tiver alguma alternativa na lei, não tem como se eximir dessa obrigação, desse dever que a gente tem, tá? Bom, só um minutinho. Outra questão que traz, então, uma hipótese é a improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa, gente, elas vão importar em suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, certo? Então, uma das hipóteses, então, se você praticar improbidade administrativa, é a suspensão dos direitos políticos, fora todas essas outras questões que podem ocorrer, tá? Essa declaração de improbidade, ela tem que ser via processo judicial, tá? Não é processo administrativo. E segundo aqui José Afonso da Silva, só para vocês que não sabem ainda, improbidade, ela diz respeito a uma prática de um ato que gere prejuízo ao erário público em proveito do agente, da pessoa que praticar, certo? Então, cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada pelo dano ao erário. Então, você praticou algo
em benefício para você e que e trouxe algum dano ao erário, você está praticando uma improbidade administrativa. A Constituição Federal veda ao administrador que faltou com probidade participar dos processos democráticos eleitorais que se desenrolam, tá certo? Tendo por paradigma o princípio da moralidade administrativa. Então, é uma forma de punição. Tá? Com relação a... Aqui eu deixei o título errado, tá? Depois eu vou arrumar para vocês. Só para vocês entenderem, a gente está aqui nos direitos políticos negativos. Então, é a perda, a suspensão e a inelegibilidade, ok? Eu deixei o título errado aqui. É inelegibilidade, não elegibilidade, tá? Depois eu arrumo para vocês e mando para vocês certinho. Mas aqui no vídeo vai ficar errado, mas prestem atenção, tá? Então, as inelegibilidades, gente, elas são circunstâncias constitucionais ou de lei complementar, não é só o que está na Constituição, ok? Que vão impedir o cidadão de exercer total ou parcialmente essa capacidade eleitoral passiva, ou seja, essa capacidade que a gente tem de se eleger. Então, é um direito público negativo, um direito público negativo, não, um direito político negativo, aquele que vai impedir a gente de se eleger, que é da inelegibilidade, ok? Então, ela vai trazer restrições a essa elegibilidade dos cidadãos, visando, então, proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerando, então, a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício da função, cargo ou emprego da administração direta ou indireta. Isso está lá no artigo 14, parágrafo 9. Então, assim, as inelegibilidades, gente, elas estão previstas tanto na Constituição Federal, lá no artigo 14, parágrafos 4º, 8º, que vão impedir, então, a regulamentação, normas que independem de regulamentação infraconstitucional. Então, o que está lá no parágrafo 4º e 8º não precisa de regulamentação infraconstitucional, elas têm eficácia plena e aplicabilidade imediata. E existe também inelegibilidades que estão lá na lei complementar, tá bem? Que vão poder, então, estabelecer alguns outros casos e prazos para essa cessação desses direitos, tá bem? Bom, com relação às inelegibilidades, a gente tem, então, as absolutas e as relativas. As inelegibilidades absolutas, elas impedem, eles trazem um impedimento eleitoral para qualquer cargo eletivo. Por isso que ela é absoluta, tá? Então, qualquer cargo aqui vai estar impedido para essas pessoas aqui. E essas aqui está taxativamente previsto na Constituição Federal. Esse absolutismo é o que está lá na Constituição Federal, não é exemplo, tá? É o que está lá. O que está lá, se tu se encaixa, tu é inelegível. Se não, não tá, ok? Então, assim, de acordo com o artigo 14, parágrafo 4º, são absolutamente inelegíveis, ou seja, não vão poder exercer a capacidade eleitoral passiva, que é de qualquer cargo eletivo, os inalistáveis, ou seja, quem não pode ser eleitor não pode se eleger, que são os estrangeiros e os conscritos, ok? E o analfabeto. O analfabeto, ele tem direito à alistabilidade e tem o direito de votar, mas ele não tem o direito de ser eleito, certo? Ele tem a possibilidade de ter a capacidade eleitoral ativa, mas ele não tem a possibilidade de ter a capacidade eleitoral passiva, ok? Não confunda. O analfabeto pode votar se quiser, é facultativo, mas não pode se eleger, tá bem? Bom, e aí, nas inelegibilidades relativas, nós temos o impedimento eleitoral para algum cargo eletivo ou mandato em funções de situação em que se encontra o cidadão candidatado
em algumas situações peculiares, certo? Então, não é para todos os cargos. Esse relativamente inelegível, em razão dessas situações, ele não vai poder se eleger para determinados cargos, mas ele vai poder se candidatar e se eleger para outros cargos, que não recai, então, essa situação da inelegibilidade, ok? Por isso que é relativo. Essa inelegibilidade, nesses casos, ela vai se dar conforme as regras constitucionais, em decorrência da função exercida, de parentesco, ou se o candidato for militar, e em virtude de suas situações previstas em lei complementar. Então, fiquem atentos. A inelegibilidade absoluta é o que está na Constituição Federal. A inelegibilidade relativa é o que está na Constituição e mais o que está na lei complementar, ok? Então, olha só. Por motivos funcionais, não pode se eleger as pessoas que se enquadrarem nessa situação assim, de cargos. Então, assim, os únicos cargos que vão gerar inelegibilidade por motivo funcional, por motivo de função, são os cargos de chefia do Poder Executivo. Tá? Então, esses cargos aqui, eles podem gerar inelegibilidades. E são diversas situações dentro desses motivos funcionais, tá? A gente vai ver cada uma dessas. Então, as inelegibilidades, gente, elas vão estar relacionadas aos cargos de presidente da República, governador do estado e do Distrito Federal e prefeitos municipais. Então, quem chefia o poder executivo, ok? Presidente da República, governador do estado e do Distrito Federal e prefeitos municipais. São os únicos cargos que podem gerar alguma inelegibilidade em decorrência de algumas situações. Então tá, quais são essas situações que esses cargos de chefia do Poder Executivo podem gerar uma inelegibilidade? Primeira delas, referente ao mesmo cargo. O que isso quer dizer? Que a impossibilidade de um terceiro mandato consecutivo. Então, você não pode ser chefe do Poder Executivo por 3 vezes seguidas, certo? A Constituição Federal ela vai permitir a reeleição para um único período subsequente. Então, você foi prefeito de Criciúma por 4 anos, você pode se reeleger por mais 4 anos e depois não mais pode se reeleger para este cargo, ok? Para este mesmo cargo, tá? De chefia do Poder Executivo. Então, o que isso traz pra gente? Que a inelegibilidade, ela surge somente para um terceiro mandato, subsequente e sucessivo. O que isso quer dizer? Um cargo, outro cargo. Tô aqui. Um cargo, uma eleição como prefeito, chefe do Poder Executivo de Criciúma. Depois eu me reelejo, ok? Aí aqui eu não tento, e aqui eu tento de novo e entro. Pode, porque não foi subsequente, ok? O terceiro não foi subsequente. Aí aqui, ó, eu vou poder mais uma vez me reeleger, mas a sexta vez não, ok? Então, o terceiro não pode ser subsequente e sucessivo, tá certo? Então, por motivo funcional, referente ao mesmo cargo, você não pode ser chefe do Poder Executivo pela terceira vez, subsequente, sucessiva, para um mesmo cargo. Então, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido, ou seja, se por um acaso o vice me sucedeu durante determinado período, ali durante o mandato, ele também não vai poder se reeleger para um terceiro, ok? Então, nenhum desses vão poder ser reeleitos para um terceiro mandato sucessivo. Prestem atenção nessa palavra sucessiva, tá? Detalhes importantes. Nada impede a reeleição após o intervalo. Nos cargos eletivos do Poder Legislativo, não há qualquer restrição à reeleição. Estamos falando aqui de inelegibilidade por motivo funcional referente ao mesmo cargo da chefia do Poder Executivo, gente. Então, se você se candidatou a vereador no primeiro ano eleitoral e você se elegeu, depois se reelegeu, você pode ainda se reeleger, que não tem isso para Poder Legislativo.
deputado, mesma coisa, ok? Você sempre pode seguir tentando continuar nas eleições. Isso é só para a chefia do Poder Executivo, não confunda. Essa vedação que é imposta lá na Constituição é uma garantia de que vai haver, então, uma rotatividade nos cargos eletivos, visto, então, em um Estado democrático, é inaceitável que o poder se perpetue na mão das mesmas pessoas. Então, esses cargos de chefia do executivo não podem se perpetuar, ok? Então, por isso que a gente tem essa norma. A Constituição não proibiu o indivíduo de exercer o mesmo cargo de chefia no poder executivo 3 ou mais vezes, mas sim no mesmo cargo 3 vezes consecutivas. Então, por exemplo, um prefeito de Criciúma, primeiro mandato, se reelegeu o segundo mandato. Na próxima eleição, ele se candidatou a governador. É outro cargo de chefia, não é o mesmo cargo de chefia como prefeito, ok? Então, cuidado, tá? A Constituição, ela proibiu a gente de exercer o mesmo cargo 3 vezes, mas não outros cargos consecutivos, entenderam? Então, essa inelegibilidade, ela vai atingir eleições sucessivas e não alternadas. Prestem atenção no exemplo. Prefeito, governador, ok? É outro cargo nessa terceira vez. É outro cargo, não é o mesmo cargo, não é prefeito. Bom, o chefe do executivo que ocupar o mesmo cargo pela segunda vez consecutiva, ou seja, ele foi reeleito, ele não pode, gente, renunciar ao cargo no mandato em curso para se candidatar ao terceiro mandato, tá? Então não pode fazer essa malandragem aí. Aquele que foi chefe do executivo por 2 períodos subsequentes, ou seja, foi eleito e foi reeleito, ele não pode, na eleição seguinte, terceiro período, pleitear o cargo de vice, ok? Então, aqueles que ocupam a vice-chefia do Poder Executivo, vice-presidente da República, vice-governador, vice-prefeito, também vão poder se reeleger uma única vez para o mesmo cargo, ok? Então, também entram nessa de só 2 vezes, na terceira não pode. Os vices, reeleitos ou não, eles podem pleitear o cargo de titular na próxima eleição, nessa terceira, tá? Mesmo que no curso do mandato o tenham substituído. No entanto, se ocorrer a vacância, ou seja, né, não tiver ninguém no cargo, impossibilidade de exercer a função, o vice ele vai assumir o cargo da função da forma efetiva. Então, vai ser considerado o primeiro mandato. Olha só. Os vices, eles podem, então, assim, é vice aqui, depois eles podem se candidatar a prefeito, ok? Ou governador, ou presidente, certo? Porque é um cargo diferente. Porque foi vice, depois está se elegendo a chefia ou como presidente, ou como governador, ou como prefeito. Porém, se aqui no meio teve vacância do presidente, do governador ou do prefeito, e eles assumiram aqui em algum momento, vai ser contado como o primeiro mandato deles, entenderam? Então, eles não vão poder pleitear uma reeleição se eles assumiram aqui, ok? Porque para eles também vai seguir a regra, porque daí eles assumiram o cargo de chefia, entenderam? Também não teria como. O STF diz, gente, que o prefeito ele fica inelegível para um terceiro mandato, ainda que em município diferente. Então não adianta fazer a malandragem de você ser prefeito de uma cidade, ser prefeito de novo de outra cidade, dessa mesma cidade, e aí se mudar para outra cidade, o seu domicílio eleitoral, e dizer que quer se candidatar lá para o mesmo cargo de chefia. Também não pode quando você está na situação de prefeito, tá? Bom, outra situação referente, então, por motivo funcional, é referente a outro cargo. Gente, eu sei que é dificilzinho essas regrinhas aqui, mas é por isso que eu botei elas detalhadamente
aqui nos slides, para caso vocês não compreendam o que eu estou comentando, vocês analisem, então, através da leitura dos slides, tá bem? Então, qualquer coisa, pausa o vídeo e lê, tá certo? Então, tá. Outro motivo de inelegibilidade por função é referente a outro cargo. Primeiro, a gente viu referente ao mesmo cargo, que é a impossibilidade de você sucessivamente ocupar o mesmo cargo 3 vezes, tá? Então, referente a outro cargo. É uma situação, então, diversa, quando o intuito do chefe do Poder Executivo é o de concorrer para outro cargo diferente daquele que ele ocupa. Então, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 14 da Constituição Federal, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores do Estado e do Distrito Federal e os prefeitos, eles têm que renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, isso significa que se o chefe do Poder Executivo pleitear cargo diferente do que ocupa, ou seja, eu quero de novo me eleger para outro cargo do Poder Executivo, eu tenho que renunciar até 6 meses antes esse aqui que eu tô. O que se chama isso? A desincompatibilização. Então, assim, ó, gente. Sou prefeito, quero ser governador. Sou prefeito, quero ser governador. 6 meses antes de acabar essa última aqui, ó, eu tenho que renunciar ao meu cargo. Então, o vice vai assumir e aí eu me candidato a governador, certo? Porque eu quero de novo um cargo como chefe do Poder Executivo, ok? Então, tem essa regrinha. Se eu quiser me candidatar a outro cargo que não de chefia, eu não preciso renunciar, ok? Mas se eu quiser outro cargo de chefia, eu tenho que renunciar aqui. Sou prefeito, 6 meses antes renuncio, aqui me candidato a governador, aqui me candidato a presidente, ok? Então tá. Essa regra, ela de afastamento, ela visa então evitar que o candidato faça uso do dinheiro público e do prestígio do cargo para turbinar a sua carreira, a sua candidatura, certo? Para o outro cargo, então trazendo uma desvantagem para os demais concorrentes. Porque às vezes a pessoa começa a fazer, no final ali do seu mandato, obra pública, certo? Nunca fez nada, de repente começa a fazer, enfim, começa a se utilizar de mais propagandas na televisão, mostrando mais, né, a sua cara ali para o pessoal vai vendo, aí vai gravando, mas aquela pessoa está ativa, né, certo? Então, essa regra da desincompatibilização é para isso. E um detalhe muito importante é que os chefes do executivo não precisam renunciar ao mandato para concorrerem à reeleição, ou seja, não é necessário desincompatibilizar para concorrer ao mesmo cargo, só para outro cargo. Então, presta atenção. Eu sou prefeito aqui. Eu quero ser prefeito de novo? Eu não preciso aqui, certo? Me fazer essa desincompatibilização. Mas se eu quiser para outro cargo de chefia, eu tenho que fazer isso, ok? Então, eu sou prefeito aqui e eu quero ser governador. 6 meses antes, eu faço essa desincompatibilização, certo? Eu renuncio o cargo aqui. Então, tá. A gente viu até agora as possibilidades de inegibilidade por motivo de função. Vamos passar por outros motivos depois. Então, vou encerrar esse aqui. Vamos